Oi, gente. Se você se lembra, eu fiz vídeo sobre isso lá atrás, quando o PC Siqueira esteve acusado desse crime, e a investigação correu, né? E eu disse que eu voltaria a fazer um vídeo quando nós tivéssemos novidades. E nós agora temos novidades, né? A polícia diz que não encontrou provas desse crime contra o PC Siqueira. E se você estivesse perguntando por que eu não falo o nome do crime, é porque aqui no algoritmo do YouTube, se você usa essa palavra, às vezes gera problemas. Embora eles não tenham encontrado provas definitivas do crime do PC, vocês vão ver que eles encontraram coisas que, no mínimo, são motivo de preocupação, digamos assim, e que geram dúvidas, não é? Embora não seja o suficiente, pelo menos na avaliação da polícia nesse momento, para condenação ou para um processo, indiciamento do PC Siqueira e tal. Essa, pelo menos, parece ser a avaliação da polícia nesse momento, né? Ele está investigado por esse crime que eu, repito, eu não posso falar a palavra por causa do problema do algoritmo aqui do YouTube, né? Gera problemas para a gente quando a gente usa a palavra, né? E ele teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos para a perícia. Entre eles foi um computador, um HD externo, celular e até videogame. No relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os peritos concluíram que o youtuber não armazenou ou compartilhou fotos ou vídeos de conteúdo relacionado a esse crime, né? Nem teve conversas com outras pessoas sobre o tema e tampouco fez buscas em sites de pesquisa a respeito do assunto. Ou seja, pessoas culpadas desse crime, normalmente você encontra esse tipo de coisa. Eu sei que alguns podem dizer, mas ele deletou, mas ele entende de informática e tal. Bem, a polícia técnica supostamente tem tecnologia para encontrar essas coisas, mesmo que você delete, né? Mesmo que você delete, eles teriam uma tecnologia capaz de encontrar. Ou até mesmo capaz de detectar se a pessoa fez uma limpeza muito grande nos seus HDs e tal. A ideia é que a perícia saberia identificar isso. Olha, ele estava destruindo provas e tal. Né? Se a perícia não tiver capacidade para isso, então ela praticamente não teria função. Não é? Mas enfim. Enfim, ele não encontraram buscas, nem vídeos, nem fotos nesse conteúdo. Mas em um único documento expedido pelo Instituto de Criminalística aparece o termo encontrado no computador de PC Siqueira, mas não foi identificado como criminoso. Em algum momento entre 2008 e 2011, ele conversou com uma garota identificada como Vanessa pelo QQ, aplicativo popular nos anos 2000, né? A garota disse a PC que sua carteira estava estampada com desenhos de bichos e mostrou para o youtuber uma cópia antiga do seu RG. Essa cópia antiga do RG daria a impressão que ela é menor de idade, né? E aí ele brinca que com a palavra problemática, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Numa segunda conversa identificada pela perícia, PC mostrou seu quarto usando a webcam e Vanessa comentou sobre os brinquedos. E aí é que ele faz uma outra, que ao meu ver parece brincadeira, mas enfim, algumas pessoas vão interpretar como se ele estivesse falando a verdade, né? Mas enfim, ele respondeu dizendo que era para atrair menores de idade. Em ambos os casos não há um contexto jocoso. Isso daí me parece um comentário da reportagem. Mas o estranho é que a própria reportagem disse que ele brincou quando ele disse isso aqui. Então, enfim, achei meio curioso isso aqui, né? Mesmo com o resultado da busca pericial, a investigação ainda não foi concluída. Ou seja, a investigação ainda está em curso, mas nós tivemos esse primeiro relato que a polícia não encontrou provas que eles consideram suficientes para indiciar o PC. Embora tenha encontrado isso aqui que, no mínimo, não soa muito bem, embora também poderia ser justificado como uma brincadeira, né? Eu fico me lembrando, aí vai uma história pessoal, que quando eu tive com a minha primeira namorada, né, e ela tava com a foto, eu tinha na época minha primeira namorada mais séria, né, um namoro mais sério, né, que a gente se conheceu com 18, 19 anos de idade, e eu passei para ela uma foto de adolescente, né, e aí ela mostrou essa foto minha de adolescente, e aí o povo brincou usando a palavra que eu não posso falar em relação a ela, que ela seria, né, uma pessoa que cometeria esse tipo de crime e tal. E foi uma brincadeira que foi feita entre. Então, eu não acho impossível esse tipo de brincadeira ser feita porque fizeram em relação à minha primeira namorada. Nós dois, na época, tínhamos 19 anos, mas ela, por estar com a foto minha mais antiga e mostrou para amigos, os amigos dela fizeram essa brincadeira, né? Bem,
O escândalo envolvendo o PC Siqueira começou após o perfil do Twitter Exposed Emo, vocês lembram disso, né? Publicar um vídeo que mostra uma suposta conversa no Instagram em que o YouTube se referia a uma criança de 6 anos em um contexto, enfim, criminoso, né? E o youtuber chegou a postar um comunicado alegando que jamais cometeu ou cometeria o crime do qual estava sendo acusado, né? Dias depois a polícia passou a investigá-lo. Ele afirmou que o objetivo da acusação contra ele é atingir sua credibilidade e atribuiu o ataque ao seu posicionamento político, mas nunca imaginei que seria atingido por algo tão baixo, foi o que ele falou na época. Ele também falou sobre a repercussão após a divulgação, que recebeu uma série de mensagens, acusações, xingamentos, a família foi atingida e o psicológico dele foi duramente abalado. Bem, a investigação não foi totalmente concluída ainda, né? Esse estágio da perícia policial está apontando que não encontrou provas do crime assim definitivas, mas encontrou aquelas coisas ali que, por um lado, como eu citei, poderiam ser explicadas por alguma brincadeira entre ele e uma moça cujo RG era antigo, mas que ela não é menor de idade na época que estava falando com o PC, pelo menos é o que dá para compreender ali, mas teria essa brincadeira. E que o mais importante, uma pessoa que comete esse tipo de crime, tradicionalmente você encontra, pelo menos é o que a polícia revelou em outros momentos, sobre o que eu li sobre o assunto, você encontra com regularidade, porque é um crime de compulsão. Ou seja, a pessoa tem uma compulsão muito grande por esse tipo de material, e aí, enfim, seria uma das evidências fortes que são utilizadas nesses casos, por isso que a perícia é importante, mas eles não encontraram esse material aí. Eu recomendei na época, quando eu fiz vídeos sobre o assunto, eu acho que a minha recomendação se mantém, que a gente deve ter muita cautela nesses casos, não é? Eu não considero nem imprudente aquelas pessoas que saem em defesa do PC Siqueira, uma coisa que ainda está em investigação e que o que tinha saído não soava muito bom, então acho que a gente também deve ter um pouco de cuidado em sair em defesa, né? Eu até entendo pessoas muito próximas a ele, amigos e tal, se saíssem em defesa eu entenderia, mas também não vejo muito proveito, uma coisa muito adequada no linchamento público e na condenação antes da investigação. Antes de se verificar se isso é verdadeiro, né? Especialmente porque ainda não tínhamos evidências assim em grande quantidade que mostrassem de forma objetiva um comportamento de padrão criminoso. No máximo seria, se aquela conversa é verdadeira, um questionamento e um contexto moralmente muito questionável. Me parece que esse aspecto é verdade, ou seja, se aquela conversa aconteceu e aqueles comentários dele realmente existiram, o contexto da conversa é moralmente questionável. Agora, se ele é uma pessoa que de forma reiterada comete esse tipo de crime ou tem esse tipo de comportamento, não é? Aí é uma outra questão que precisa de uma investigação policial criteriosa para verificar. E nesse momento, a perícia policial não encontrou provas que se consideram suficientes para indiciar de um ponto de vista criminoso. A investigação vai continuar e nós vamos ver mais detalhes em breve. Mas eu espero, de verdade, que a gente, com o tempo, passe a ver esses casos como um importante processo da educação nossa. Ou seja, da gente nem sair em defesa de pessoas que a gente não conhece muito bem, com evidências que ainda não me parecem absolutamente sólidas, nem de um lado nem de outro, nem a gente sair querendo condenar, cancelar, ou xingar, acusar, ameaçar. Inclusive as ameaças são completamente ilegais, coisas que não devem ser feitas a ele e à família dele. Não é? Prudência, né? A gente examinar as investigações, examinar as provas, deixar a polícia fazer o trabalho dela, né? Isso me parece muito importante. Caso diferente é quando uma prova muito forte aparece em relação à pessoa pública, que a evidência é muito poderosa, que a evidência é, enfim, ela indica. Aí a gente pode. E mesmo nesses casos eu sou contra ameaças. Eu acho que mesmo nesses casos, quando a gente tem a prova muito forte, né, ameaça, atitude criminosa é completamente equivocada, mesmo nesses casos.
Nesses casos, o que a gente deve fazer, o que eu faço aqui no canal, é a condenação pública, no sentido da crítica, né? A gente criticar, não condenar como juiz, que eu não sou juiz, mas condenar moralmente, criticar politicamente, quando a gente tem as evidências, criticar no âmbito ou moral, ético, ou no âmbito político, fazer uma crítica dura, quando as evidências favorecem nesse sentido. Quando ainda está meio nebuloso, ter cuidado, ter paciência, ter calma, esperar um pouco, me parecem atitudes que a gente deve recomendar. A investigação ainda está em curso e se tivermos novidades em breve eu volto aqui para fazer um vídeo sobre esse assunto, porque se trata de um youtuber muito conhecido, um caso de muita repercussão e que serve para a gente refletir sobre essa cultura do cancelamento, a cultura do linchamento virtual, que é uma coisa que nós devemos, enquanto povo, superar. Sim, criticar o comportamento moralmente questionável, liberdade de expressão, quem considera moralmente questionável, como eu considerei naquele contexto, né, critica. Ok? Você não querer mais ter contato, se você não gostou, ok, sua escolha. Mas você ameaçar a família, ele, essas atitudes extremas, isso daí, gente, a gente não pode mais, não poderia nunca, né, incentivar esse tipo de comportamento, né? Se a gente quer viver numa sociedade democrática, a gente tem que respeitar a lei, respeitar o processo legal, respeitar as investigações e, se tiverem evidências, por enquanto nesse caso parece que ainda não, mas se tiverem evidências, aí sim a gente condenar, né? É isso daí que fica a minha recomendação, minha avaliação sobre esse caso. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.